gravar essa data porque é o primeiro vídeo que eu estarei compartilhando com vocês. Espero que o primeiro de muitos outros vídeos. Isso vai depender de vocês, se vocês vão gostar e vão deixar o seu like e compartilhar. Qual é o objetivo do vídeo? Eu quero dizer para vocês aqui que eu vou primeiramente ler uma palavra de Deus para vocês, vou transmitir algo da parte de Deus e contar um testemunho. Bom, então, para não ficar muito longo o vídeo, eu já quero ler aqui em Salmo 71. Eu quero dar prioridade apenas a um versículo, o versículo 6, Salmo 71, versículo 6, que diz assim: Por ti tenho sido sustentado desde o ventre, tu és aquele que me tiraste do ventre da minha mãe. O meu louvor seja para ti constantemente. Bom, nós sabemos que Deus, ele tem um propósito desde quando nós estamos sendo gerados na barriga da nossa mãe. Deus já sabe tudo aquilo que nós vamos passar e por isso nós devemos confiar no Senhor, entender o propósito dele na nossa vida, que é o que? Fazendo a vontade de Deus, aceitando o Senhor Jesus, crendo que ele é o único e salvador da nossa vida, da nossa alma. E o porquê que eu resolvi ler esse versículo da Bíblia hoje? Porque Deus tem falado muito comigo antes de eu me converter. Eu sempre escutei a história que meu pai contava quando eu era recém-nascido. Eu vim de uma gravidez e um nascimento prematuro de 7 meses. E eu tive algumas complicações por conta disso. Meu pai disse que eu, até um ano e meio de idade, eu fiquei muitos dias internado no hospital e muitos diziam que eu não ia resistir por conta das complicações. Eu dava convulsões, por conta de ser prematuro, era muito frágil e muitos diziam que eu não ia sobreviver. E eu venho de uma família católica, religiosa, e meu pai sempre disse que tinha muita fé, que eu ia sobreviver, e eu creio que a fé dele foi grande, né? Porque eu tô aqui, mas além de tudo, eu creio que eu estou aqui pela graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós e nos deu a oportunidade de viver e viver a vontade de Deus na nossa vida, o propósito de Deus na nossa vida, porque desde quando nós estamos sendo gerados, Deus já tem algo para a nossa vida. E muitas vezes nós não seguimos o caminho certo. Eu quero contar aqui, além dessa passagem da minha vida, já pular, né, para outra parte, onde eu já era maior de idade, tinha acabado de tirar a habilitação em 2011 e eu sofri um grave acidente de moto, onde eu quebrei o quadril e eu acho que 2 ou 3 costelas devido ao impacto. E esse acidente foi muito difícil para mim,
Mas me recuperei, continuei seguindo a minha vida em frente. Só que em 2018 eu trabalhava em uma firma registrado. Meu pai sempre me ensinou, me criou com muita dedicação, me ensinou a trabalhar, a conquistar os meus objetivos, a ser honesto com as pessoas e conosco mesmo, né? E como a gente veio de uma família católica, bem religiosa, sempre segui os costumes deles, sempre frequentei as missas, fazia parte da comunidade, da igreja lá do nosso bairro. Só que em 2018 eu tive muitas mudanças de vida. Já começou quando a Miriane, hoje, né, minha esposa, entrou na minha vida. E quando foi 2019, a gente já estava com alguns objetivos. Ela veio de uma família evangélica e a gente teve muitos conflitos familiares por conta disso, muitas batalhas, muitas lutas, mas eu creio que Deus já tinha um propósito na nossa vida e por isso permitiu que tudo isso acontecesse. Em 2019 a gente estava com vários planos, fui demitido da empresa que eu trabalhava e resolvi abrir o meu próprio negócio. Sempre foi um sonho. Eu estava prestes a inaugurar a minha loja de assistência técnica em celulares e um dia antes de eu inaugurar a minha loja eu sofri um acidente com ela de moto. Sofri um acidente em 2011 e 2019 eu sofri um outro acidente também com ela. Foi um livramento de Deus na minha vida. E a gente passou por uns momentos muito difíceis, onde eu tive que passar por cirurgia, fiquei muito tempo parado, mas esse tempo me serviu como uma lição. E Deus falou muito comigo. E no começo, quando eu tinha sofrido esse acidente, eu questionava muito a Deus e ficava me perguntando por que ter acontecido aquilo comigo, sendo que eu nunca tinha feito nada de errado. Eu achava, que eu nunca tinha feito nada de errado, que eu nunca tinha passado ninguém para trás, que eu estava prestes a abrir o meu negócio e tudo veio por água abaixo, tudo desmoronou. E juntou com esses problemas familiares, conflitos, e nesse tempo de recuperação eu comecei a fazer muitas perguntas para Deus sobre a minha vida, o porquê de estar acontecendo tudo aquilo. E quando eu já estava me recuperando do acidente, uns 6 meses após a cirurgia, eu resolvi que quando o médico me desse alta para poder começar a voltar às minhas atividades normais, a primeira coisa que eu iria fazer era ir na igreja agradecer a Deus. E eu fui. O meu pai, quando eu comecei a andar, não normalmente, mas comecei a voltar às atividades normais, andando de muleta, né? Meu pai me levou a uma igreja próxima de casa, uma igreja católica. Eu fui na missa um domingo de manhã e fiz as minhas orações, agradeci a Deus por tudo que Ele tinha feito, pelos livramentos. Mas eu tinha muitas dúvidas na minha cabeça, na minha mente.
queria realmente entender o propósito de Deus na minha vida. E nesse mesmo dia, nesse domingo, eu fui convidado para ir na igreja evangélica com a minha namorada, a Miriane. A gente não tinha casado ainda, a gente tinha planos, mas parece que tudo que a gente planejava dava errado. E quando eu fui nessa igreja evangélica, que é a que eu vou até hoje, para honra e glória de Deus, esse primeiro dia que eu fui, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido antes na minha vida. Uma paz tão grande que eu nunca tinha sentido antes. E através dos louvores, da palavra de Deus ali naquele culto, eu pude ver o quanto Deus me amava, o quanto Deus queria que eu tivesse feliz. E apesar de tantos problemas, Deus falou comigo. E um pastor foi usado por Deus para falar comigo. E eu me lembro que no meio do culto, enquanto tocava um louvor, ele veio e colocou a mão no meu ombro e disse que Deus tinha me livrado 2 ou 3 vezes ou mais da morte, porque o inimigo tinha tentado se levantar para tirar a minha vida e impedir o propósito que Deus tinha na minha vida. E daquele dia em diante, eu resolvi que o resto da minha vida eu ia ser grato a Deus, que eu ia louvar a Deus pelos livramentos que Ele me deu e que eu ia servir a Deus, que eu ia realmente me apegar com Deus e fazer a vontade dEle. Porque tudo aquilo que eu fazia antes, eu achava que era certo, mas era errado. Através de todo esse processo, eu comecei a frequentar os cultos e veio os problemas, os conflitos familiares por conta de religião. Mas foi ali que eu me senti bem, que eu senti o que eu nunca tinha sentido antes em outra igreja e resolvi ficar por ali. E Deus, através daquele dia, só começou a me abençoar mais e mais e mais. Até hoje continua abençoando. E depois disso, Deus começou a trabalhar na minha vida e tudo foi dando certo. E eu inaugurei a minha loja e Deus começou a prosperar. Logo, eu já quis me consertar com Deus, a casar com a minha esposa. Depois que eu fui entendendo a palavra de Deus, eu fui me batizar, descer as águas. E Deus começou a trabalhar muito na minha vida. Começou a me dar sabedoria. Ele abriu meus olhos, o meu modo de enxergar as coisas. Abriu a minha mente, o meu modo de pensar nas coisas. E através disso aqui, da palavra de Deus, mesmo antes de eu me converter, uma hora eu vou contar também esse testemunho, a palavra de Deus já falava comigo antes de eu me converter. Muitos acham e pensam que eu fui para a igreja porque a minha esposa foi, porque ela era evangélica e porque eu faço a vontade dela, que eu sou o pau mandado dela. Mas eu agradeço a Deus e louvo pela vida dela, porque através dela eu pude realmente entender o propósito de Deus na minha vida. Que eu creio hoje que o que Deus quer da nossa vida, da minha e da sua vida, é que nós compartilhamos tudo aquilo que Deus nos dá de bom, que nós possamos aprender e ensinar e amar ao próximo,
e aceitar ao Senhor como o único Senhor Salvador da nossa vida, da nossa alma. Ele é o único, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Altíssimo, Ele é o Senhor, meu Deus, Deus da minha vida. Ele é o Eterno, Ele é tudo para mim, somente Deus. Eu entendi que tudo aquilo que eu fazia antes, nada ia para frente, não tinha necessidade, aqueles costumes que eu tinha antes, não tinha mais necessidade. Eu entendi que depois da morte e ressurreição de Cristo, a gente pôde ter a oportunidade de se conectar com Deus diretamente através da oração, através da nossa fé, da nossa sinceridade, do nosso arrependimento, dos nossos pecados. E logo depois que eu me converti, eu me casei, me batizei, mesmo diante dos conflitos familiares, eu tenho sentido a paz no meu coração. Depois de 2, quase 3 anos, eu resolvi gravar esse vídeo, compartilhar com vocês um pouco do que Deus fez na minha vida. Eu espero que vocês gostem, que vocês compartilhem e que Deus possa abençoar cada um de nós. Que fique essa palavra no coração de vocês, que Deus tem um propósito na vida de cada um. Você que está aí, Deus tem um propósito na sua vida. Procura entender esse propósito, procura buscar com sinceridade a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, que Ele venha fazer morada no seu coração. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu peço hoje para todos nós, para minha família, para os meus familiares, os próximos, aqueles que estão longe, para os meus amigos, para todas as pessoas que eu conheço. Eu peço que Deus vos abençoe. Desejo a paz e até o próximo vídeo.